Olá, graça e paz. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas pregam vitória, que as pessoas pregam conquista e fazem tudo por alcançar o sucesso. Mas eu quero falar com você sobre fracasso e quero te dar uma receita. Enquanto que muitos estão aí te dando receita para o sucesso e que, diga-se de passagem, a maioria absoluta delas tem falhado, se não a sua totalidade. Se você quer evitar uma vida de fracassos, evite também os erros que nós veremos neste texto. Vamos lá, vamos à leitura. Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21, nos diz o seguinte. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim será o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Palavra do nosso Deus. Como falei, nesse mundo que prega riquezas, que prega sucesso, que prega conquistas, este texto nos dá uma receita do fracasso. Ou, olhando por um ponto de vista, se você quer evitar o fracasso, evite as atitudes que este homem teve. E nós vamos então enumerar 3 atitudes que este homem teve que você deve evitar, caso não queira ter uma vida fracassada, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade, ou pela eternidade. Vamos então à nossa análise do texto. Veja o versículo 16. Mas antes vamos entender o contexto em que ocorre esta parábola. Jesus está no templo ensinando, e está passando muitos ensinamentos ali, quando em determinado momento, lá no versículo de número 13, um homem que estava em litígio com seu irmão, muito provavelmente seus pais haviam morrido, e um dos irmãos havia se apossado da herança e não dividiu com o outro. Então este pergunta, interrompe Jesus em seus ensinos e pede que Jesus ordene ao seu irmão que divida os bens consigo, com ele. E Jesus então diz a ele que ele não é juiz, ninguém o constituiu juiz ou partidor entre eles. Jesus está dizendo com isso que tanto o que se apossou dos bens, quanto o outro, o queixoso, eram ambos egoístas. Ambos eram egoístas e ambos tinham uma visão totalmente materialista. Então é nesse contexto que Jesus faz uma advertência. Versículo 15 ele diz: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens, dos bens que ele possui. E daí chega ao nosso texto, que é o texto onde ele conta então esta parábola, para explicar deixar de maneira mais clara ainda o ensinamento que ele está querendo passar. E aí ele conta então a história deste homem, um homem rico, que possuía muitos bens, e que cometeu 3 erros cruciais que o levaram a um fracasso inconcebível. Vejamos os erros. Versículo de número 16, nós observamos o primeiro erro. Aquele homem, ele resolveu planejar sem Deus. Então esta é a primeira lição, esta é a primeira atitude que você precisa evitar. Quer ter uma vida fracassada? Então planeje sem Deus. Ou ao contrário, não quer ter uma vida fracassada? Ponha Deus em todos os seus planejamentos. Este homem cometeu este erro, ele planejou sem Deus. Veja o que ele diz, versículo 16. Na verdade, do 16 até o 18. Essa primeira parte nos diz o seguinte. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância,
E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Então disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Observa que este homem ele é totalmente egocêntrico. Ele achava que ele tinha a solução para todos os seus problemas. Ele era um homem rico, como diz o texto, e a riqueza, a prosperidade, ela pode ser uma adversária, ela pode ser uma inimiga da nossa comunhão com Deus, porque muitas vezes a prosperidade torna-se o nosso Deus. Os nossos bens, as nossas conquistas tornam-se mais importantes do que Deus, do que a nossa comunhão com Deus, tomando assim o lugar de Deus. E foi exatamente o que este homem fez. A primeira atitude dele, que o levou ao fracasso, foi planejar sem Deus. Ele não pensou em nenhum momento em consultar ao Senhor, em pedir a Deus, em buscar a Deus, buscar a orientação de Deus. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem ele pode fazer muitos planos, mas que a resposta vem dos lábios do Senhor. Tiago, nos orientando acerca de planejamento, ele diz: olha, vocês fazem muitos planejamentos e começam a dizer: ano que vem eu vou fazer isto, ano que vem eu vou fazer aquilo. E aí ele nos adverte e diz: não deveis fazer assim, pelo contrário, vocês devem dizer assim: se Deus quiser, farei isto, e se Deus quiser, farei aquilo. Porque Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor das circunstâncias. E este homem, por ser rico, como o texto deixa claro, Jesus faz questão de dizer: o campo de um homem rico, ele já era rico, e ele conquistou ainda uma prosperidade muito grande, produziu em abundância o seu campo. E aqui Jesus não está querendo nos ensinar que seja pecado ser rico ou ser próspero. Não, pelo contrário, toda riqueza bem adquirida é bênção. Mas este homem, o pecado dele, o erro dele não foi ser rico, não foi esquecer-se de Deus e confiar na sua riqueza. Ele planeja e ele mesmo chega às conclusões, ele mesmo tem a solução para os seus problemas. Ele planeja sem Deus. A pergunta para você é: você tem colocado Deus à frente dos seus planos? Quando você planeja, quando você pensa e projeta coisas para daqui a um tempo, você tem colocado Deus antes de tudo? Senhor, não cometa o erro deste homem, não planeje sem Deus. Este foi o primeiro erro daquele homem, foi planejar sem Deus. Mas o segundo erro, tão grave quanto este primeiro, é que este homem achava que ele poderia satisfazer-se em seus bens materiais. Veja o versículo 19. O versículo 19 nos diz o seguinte: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Este homem achava que a sua existência se encerrava nesta vida, que não havia mais nada além. Ele achava que a sua sabedoria, a sua riqueza, os seus bens, as suas conquistas seriam suficientes para suprir a sua carência. Mas há um ditado muito certo que diz que a medida do ter, ela nunca enche. Este homem já era rico e ele queria mais, e ele projetou mais. Mais uma vez digo, não é errado você querer prosperar, você querer enriquecer, você querer ter uma vida próspera. Isso não é errado. O errado é você colocar a sua fé nas suas riquezas, na sua prosperidade, torná-la o seu Deus. Foi este o erro cometido por este homem. E aqui ele agora diz: olha, então eu só estarei satisfeito quando eu conquistar isso. Quando eu conquistar isso, eu estarei pleno, não precisarei de mais nada. Não havia espaço na vida dele para Deus. Os seus bens, a sua prosperidade tomaram todo o espaço. Mal sabia ele que quando nós projetamos uma conquista e quando nós chegamos lá naquela conquista, nós não nos sentimos plenos, pelo contrário, nós queremos conquistar outra coisa. E é isso que nos move, isso não vai nos completar. A nossa completude não está nesta terra. Não está nos nossos bens materiais, não está na nossa família, não está no nosso emprego, não está nos nossos estudos. A nossa completude só é possível em Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e desde a queda está faltando algo em nós, que só é completado pela presença graciosa de Deus em nossas vidas. Este homem
achou que poderia se autossatisfazer. Este é um erro. Não pense desta forma, você não é capaz de se autossatisfazer. Se você pensa que você pode se satisfazer com as suas conquistas, você vai se decepcionar, porque quando chegar lá você vai querer outra e outra e outra. Sabe? Só Deus pode nos completar. Só nos sentimos completamente preenchidos pela graça de Deus, pela presença de Deus em nós. Este foi o segundo erro deste homem. Achar que poderia se satisfazer nas suas conquistas, nos seus bens materiais. Mas por fim, dos versículos 20 e 21, ele cometeu um terceiro erro crucial. Ele esqueceu-se da eternidade. Veja o que dizem os versículos 20 e 21. Ele diz: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Este homem achou que a sua completude estava aqui na terra. Achou que, tendo todas as suas conquistas, ele estaria plenamente satisfeito. Esqueceu-se que a sua existência não se encerra aqui, que há uma vida, há uma eternidade a ser desfrutada. E essa eternidade ela tem dois lados. E esses dois lados simbolizam salvação e perdição. Depositar a nossa fé e a nossa confiança em bens materiais é esquecer-nos de Deus. E este homem esqueceu-se de Deus. Então Deus diz, o próprio Deus diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Preparou tanta coisa para estar bem aqui nesta terra que esqueceu-se do céu. Preparou todas as coisas para se sentir bem, para usufruir do bem e do melhor aqui nesta terra, mas esqueceu-se da eternidade. Esqueceu-se que há uma eternidade, esqueceu-se que há um Deus que controla a história e que nós mesmos não temos controle da nossa própria história. É mentirosa aquela frase que diz, e que você vai ouvir, talvez já ouviu muitas vezes e vai ouvir ainda mais, aquela frase que diz: tudo depende de você. Isso não é verdade. Tudo depende de Deus. Tudo depende da graça de Deus. É por isso que o texto nos diz: pedirão hoje a tua alma. E aquele teu trabalho, aquele todo o teu esforço empenhado, o que você vai levar? Esses dias mesmo eu li no status do irmão meu, e dizia assim que quando nós morremos, nós levamos apenas uma peça de roupa e nem somos nós que escolhemos, sabe? Não levamos nada. E este homem empregou todo o seu esforço para satisfazer-se aqui, mas esqueceu-se da eternidade. Então Jesus encerra dizendo: assim é o que entesoura para si mesmo. Mais uma vez, Jesus não está proibindo o trabalho, mas Jesus está dizendo que não adianta nada eu me esforçar tanto para conquistar tudo aqui e esquecer-me da eternidade. Porque a minha existência nesta terra, ela é finita, curta. A Bíblia diz que é apenas um sopro, que é apenas um tempo, é apenas um instante, logo murcharemos como a erva. Tudo vai passar aqui, e muito rapidamente. Mas a eternidade, a palavra em si já diz a eternidade. O que vai ser da minha alma, o que vai ser da sua alma na eternidade, o que vai ser de mim, o que vai ser de você na eternidade. Para quem você tem entesourado? Este homem cometeu 3 erros cruciais. Planejou sem Deus. Achou que poderia satisfazer-se plenamente em seus bens materiais e esqueceu-se da eternidade. Não cometa estes erros. É tempo de voltar atrás. É tempo de replanejar. É tempo de lembrar-se de Deus, porque somente nele temos a nossa completude, aqui neste mundo e na eternidade. Reflita. Que Deus em Cristo nos abençoe.